Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o texto que se encontra no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipe. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e puder me acompanhar, assim está escrito, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Assim está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É preciso prosseguir. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado, se é que tem alguém aí do seu lado assistindo essa live com você, diga para ela: é preciso prosseguir. É preciso prosseguir. E falando em prosseguir, sobretudo no contexto no qual nós estamos vivendo, momento de retomada de várias atividades, depois de tanto tempo de isolamento social, de quarentena, está chegando o momento de retomar algumas coisas. Por exemplo, amanhã estou voltando a tocar na igreja, depois de tanto tempo. Não sei nem se eu lembro como é que toca mais bateria, mas eu estarei lá amanhã. As pessoas estão retomando as suas vidas. É preciso prosseguir. É preciso prosseguir apesar de. Mas quando eu leio essa história, quando eu leio essa carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipe, quando eu coloco em mente a ideia de que é preciso prosseguir, eu preciso entender 3 lições que estão nesse texto. Apenas 3 lições que estão nesse texto. A primeira delas é que, para que eu e você possamos prosseguir, é preciso entender que você pode mais que isso. Você pode mais que isso. Está lá no versículo 13 do capítulo 3 de Filipenses. Veja o que Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não julgo que o haja alcançado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se você ler nos versículos anteriores, ele está falando sobre a busca pela perfeição. Ele está falando sobre a busca em se tornar irrepreensível. Ele fala da busca constante no aperfeiçoamento do Evangelho. E ele diz assim: mas eu ainda não estou pronto. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei nesse objetivo de se encontrar irrepreensível na presença de Deus, de se encontrar perfeito aos olhos do Senhor. Eu ainda não cheguei lá. Paulo está dizendo para a igreja que ele ainda precisa crescer. Paulo está dizendo que ele ainda não chegou ao nível de intimidade com Deus perfeito. E quando a gente tem a noção de que a gente já chegou lá, quando a gente tem a noção de que já fizemos o bastante, a gente se acomoda. Quando a gente acha que já passou por muita coisa e que não está mais disposto e não tem mais paciência para certas coisas, a gente acaba se acomodando. A gente acaba se estagnando.
a gente acaba vivendo numa zona de conforto e de comodismo. Paulo está dizendo: eu ainda não cheguei lá, falta muito para mim ainda. Eu quero crescer mais, eu quero ir além. Quando é que você vai... Quando nós iremos parar de... Até quando nós iremos nos conformar em irmos para a igreja apenas aos domingos, ou sermos cristãos de domingo? Até quando nós iremos nos conformar em fazer uma oração de poucos segundos? Até quando iremos nos conformar em apenas conhecer Deus de ouvir falar? Até quando nós iremos nos conformar a conhecer apenas a palavra de forma superficial? Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei. Eu ainda preciso chegar lá. Nós precisamos chegar lá. Quando eu lembro de comodismo, eu lembro de uma música que é uma música que se encontra no filme Mowgli, o Menino Lobo. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas há uma cena em que o menino Mowgli encontra um urso e o urso começa a cantar uma canção com o menino Mowgli. E eu transcrevi aqui o trecho dessa canção e gostaria de compartilhar com vocês. O urso, cantando a música junto com o menino, diz assim: eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. E quando a gente começa a viver igual a esse urso lá do desenho do Mowgli e o Mowgli, o Menino Lobo, quando a gente passa a incorporar na nossa vida de que apenas o necessário é bastante, a gente passa a ter uma vida mediana. A gente passa a ter uma vida medíocre. E isso em todos os aspectos. No nosso casamento, quando a gente passa a viver apenas o necessário, a gente vive um relacionamento cotidiano, a gente vive um relacionamento a dois que cai na rotina. Por quê? Porque estamos fazendo apenas o necessário. Quando a gente faz o necessário na nossa vida profissional, a gente se torna um profissional mediano. A gente se torna um profissional limitado. Quando a gente busca apenas o necessário na vida cristã, quando a gente busca apenas o necessário no nosso ministério, a gente tem um nível de relação com Deus apenas superficial. Quando a gente busca apenas o necessário, a gente conhece Deus apenas de ouvir falar. A gente acha que está bom. A gente acha que já alcançou. E quando a gente passa a ter essa ideia de que basta fazer o mínimo, a gente se acomoda e a gente passa a entender que já alcançamos o alvo. Nos contentamos em dar o mínimo para Deus. Você acha suficiente? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Você acha suficiente apenas você ser salvo, enquanto pessoas de dentro da sua própria casa e da sua família estão longe do Senhor? Você acha suficiente só você conhecer a palavra, enquanto a sua família está longe? Você acha que está bom? Você acha que já alcançou? Somente o necessário. É o que tem nos levado a uma vida cristã de mediocridade. É o que tem nos levado a uma vida ministerial de meio termo. Você pode mais que isso. Nós podemos mais que isso. Não deixe que somente o necessário
tome conta da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, sobretudo o aspecto espiritual, sobretudo o aspecto de seu ministério, sobretudo o aspecto do seu chamado. Paulo estava dizendo: eu ainda não alcancei, eu estou buscando. Paulo está dizendo: eu procuro de alguma maneira chegar lá, até a ressurreição, até ser irrepreensível, mas eu ainda preciso aprender mais. Você pode mais que isso. O próprio apóstolo Paulo, imagine o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele disse que ainda não estava pronto. Ele ainda queria mais. E nós precisamos ter sede de buscarmos mais. Nós precisamos ter a vontade insaciável de buscarmos mais, sempre mais. Eu falei que eram 3 coisas para que a gente pudesse prosseguir. A primeira delas é: você pode mais que isso. Você pode chegar além de onde você já está. Amém? Amém? Podemos sair daqui com essa convicção de que eu posso mais que isso. Eu posso participar mais dos cultos da minha família. Eu posso me dedicar mais na obra. Eu posso mais. Eu posso. Porque onde eu estou ainda não está bom. Ainda não é suficiente. Não viva somente com o necessário na sua vida cristã. Mas no versículo 13 eu aprendo uma segunda coisa que é preciso saber para prosseguir. É deixando para trás. Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixando para trás. É preciso deixar para trás. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz: mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu estou fazendo. Estou deixando para trás aquilo que ficou para trás. Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu não quero lhe convidar aqui a apagar da sua memória tudo que ficou para trás. Mas eu quero lhe convidar aqui esta noite a superar tudo aquilo que ficou para trás. E eu tenho algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo para falar para vocês. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso para os filipenses, o que Paulo tinha em mente? O que será que Paulo pensou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que será que veio à memória de Paulo naquele momento? Eu pude imaginar. Eu, na minha imaginação, lendo a carta de Filipenses, lendo um pouco do livro de Atos, refletindo sobre a história do apóstolo Paulo, eu pude imaginar sobre o que Paulo estava se referindo. Eu queria voltar um pouco o texto com vocês, lá no capítulo 3 mesmo de Filipenses, e ler o versículo 5 até o 7. Filipenses capítulo 3, versículo 5 até o 7. É o momento em que Paulo fala dele mesmo. Veja o que Paulo fala ao seu próprio respeito. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ah, irmãos, quão belas são essas palavras do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo não está apagando da sua memória a sua origem. Paulo está dizendo, olha, eu superei. Tudo isso que eu sou,
eu estou considerando como nada em relação à pessoa do Cristo a quem eu estou seguindo agora. E quando eu leio esses versículos, eu extraio algumas coisas que Paulo precisou superar. A primeira delas é a religiosidade. Paulo diz que foi circuncidado ao 8º dia. E a circuncisão para o judeu representava uma aliança simbólica do homem com Deus. E para alguns judeus, para que houvesse a salvação, era preciso ser circuncidado. Por isso que alguns judeus tiveram dificuldades em pregar o evangelho para os gregos, porque os gregos não adotavam a circuncisão. E para alguns judeus, somente eram salvos aqueles que tivessem sido circuncidados ao 8º dia. E Paulo está dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia. Mas isso para mim, diante do conhecimento acerca de Cristo, é como nada. Muitas vezes a religiosidade nos impede de prosseguir. Muitas vezes a religiosidade extrema impede que pessoas se acheguem ao Evangelho. O Deus que muitas pessoas conhecem é um Deus que castiga, um Deus distante. É um Deus religioso e isso tem afastado as pessoas do verdadeiro Evangelho. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, eu deixei para trás a minha religiosidade. Eu e você precisamos prosseguir, mas para isso, nós precisamos deixar a religiosidade para trás, os dogmas doutrinários. Às vezes nos prendemos a tantas leis, a tantas regras que nos esquecemos do essencial, que é a graça. A salvação é pela graça, não é pelo mérito. Não importa o que você é, não importa as suas convicções filosóficas, as suas convicções afetivas, as suas convicções políticas, o que importa é a graça. E eu só vou prosseguir quando eu vencer a religiosidade. Você só vai prosseguir quando você vencer a religiosidade. É preciso deixar para trás. Paulo também deixa para trás a tradição. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5, no capítulo 3. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quem era Paulo? Paulo era alguém que tinha uma tradição familiar. Paulo vem de uma linhagem real de Israel. Paulo vem de uma das 12 tribos de Jacó. Paulo vem da tribo de Benjamim. E você sabe, a tribo de Benjamim foi uma das 12 tribos de Israel. E da tribo de Benjamim surgiram pessoas importantes. Da tribo de Benjamim eu posso destacar o 2º juiz, chamado Eude. Eude é citado no livro de Juízes. Foi o 2º juiz da era dos juízes do povo de Israel. Ele veio da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, veio da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo, eu venho de uma família importante. Eu venho de uma família que tem sangue real. Paulo está dizendo, eu tenho sangue real nas veias. Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreu, eu sou puro sangue. Paulo era filho de judeu, mas tinha cidadania romana. Paulo está dizendo para mim e para você na carta aos Filipenses, tudo isso, toda a minha linhagem, todo o meu sangue, de onde eu vim, se eu vim da tribo de Benjamim, se o meu tataravô lá para trás era juiz, era rei, comparado ao Evangelho de Cristo, tudo isso é reduzido a nada. Paulo está dizendo que tudo que eu ganhei na minha vida em relação a Cristo é como nada. É preciso deixar para trás muitas tradições. Você pode estar se perguntando, mas o que
que a minha família vai pensar de mim? Eu venho de uma família importante. Eu tenho sangue puro, venho da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Mas comparado àquilo que nós podemos ter com a pessoa do Cristo, isso não é nada. E quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, eu deixei para trás a minha tradição. Aqui também estão os privilégios sociais, porque Paulo diz, eu fui fariseu, e segundo a lei eu era irrepreensível. Paulo está dizendo que era um homem que seguia a lei e aplicava a lei. Era alguém que tinha um prestígio social. Era alguém importante no seu meio social. E Paulo está dizendo lá na frente que tudo isso ele deixou para trás. Eu não sei a posição social que você ocupa, o cargo que você ocupa. Talvez você se relacione com pessoas importantes na sociedade. Mas se isso for de alguma forma um obstáculo para que você conheça o Cristo, você tem que deixar para trás. Paulo está dizendo que, apesar de todos os privilégios sociais que ele tinha como cidadão romano e como um hebreu de hebreu, como fariseu, todos esses privilégios sociais que Paulo tinha, ele está dizendo que comparado ao Cristo, isso era um nada. Eu tenho certeza que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses e disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está dizendo, eu deixei para trás o meu prestígio social. Eu deixei para trás o meu status. Porque para mim não importa. Paulo diz que o viver é Cristo. É preciso prosseguir. E para prosseguir é preciso deixar algumas coisas para trás. Mas eu imagino que o que foi mais difícil, eu lhe pergunto, o que é mais difícil para você deixar para trás? A religiosidade, tudo aquilo que você aprendeu desde criancinha, e você de repente pode estar se perguntando, mas a salvação é pela graça? Você pode estar se perguntando, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, pode estar errado. Porque só a graça importa. É difícil se desprender de valores, sobretudo valores religiosos. Ou será mais difícil para você se desprender, superar a barreira da família, a tradição? Ou talvez para você seja mais difícil superar a posição social, o status. Ah, mas se eu me assumir como cristão, eu vou perder a minha posição social. Mas Paulo precisava superar mais uma coisa. Na história do apóstolo Paulo, quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que ficou para trás da vida de Paulo também foi uma vida de pecado. Verdade. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo. O nome dele era Saulo antes. E como Saulo, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Inclusive, lá no livro de Atos, há o registro do apedrejamento de Estevão. E enquanto o Estevão estava sendo apedrejado, porque Estevão pregava o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo estava lá, assistindo o apedrejamento. O Saulo estava lá, assistindo o apedrejamento de Estevão. E Saulo não fez nada. Ele foi omisso. E durante muito tempo de sua vida, Saulo perseguiu a igreja. Ele viveu longe do Cristo. Mas quando Saulo estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Ele viu uma luz. E ele escuta uma voz que diz,
Saulo, por que me persegues? Para você é difícil esquecer o seu passado, superar o seu passado? Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, eu superei o meu passado. Eu era perseguidor, mas agora eu sou perseguida. É possível que você supere o seu passado de pecado, o seu passado de distância de Deus. Mas eu queria falar uma terceira coisa neste momento. Está escrito lá no versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado, um olhar para o futuro. Para que seja possível prosseguir, eu preciso olhar para a frente. Eu preciso olhar para o futuro, e é assim que Paulo diz, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Você precisa olhar para a frente. O que passou, o que você perdeu, ficou para trás. O que você precisa superar tem que ficar para trás. Porque enquanto você estiver preso ao passado, você nunca vai conseguir olhar para frente. E para que a gente prossiga para o alvo, nós precisamos olhar para frente. E olhar para frente é superar. Olhar para frente é ser persistente. Porque à medida que o apóstolo Paulo era perseguido, quanto mais Paulo era torturado, quanto mais Paulo era preso, mais ele pregava o evangelho. Porque o olhar para frente, a busca pelo alvo na pessoa do Cristo exige persistência. Você pode ter passado por muitas coisas no mundo evangélico. Você já pode ter se frustrado com muitos pastores e muitos líderes. Pode ter presenciado corrupção dentro da igreja, adultério, traições, injustiças. Mas é preciso olhar para frente. Porque o nosso alvo não são pessoas humanas. O nosso alvo é a pessoa do Cristo. Por isso que a busca pelo alvo exige persistência. Quanto mais você for perseguido, quanto mais você for frustrado, quanto maiores forem as dificuldades, mais você tem que perseguir o alvo que é Cristo. É preciso prosseguir. Mas eu preciso entender que eu posso mais, eu preciso vencer o comodismo, eu preciso deixar muitas coisas para trás e eu preciso olhar para frente. O que você perdeu, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você precisa superar. Eu não sei o que para você é mais difícil superar. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Precisamos prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Você pode ter vários alvos na sua vida. Profissional, afetivo. Mas o nosso alvo principal é a pessoa do Cristo. É conhecer o Evangelho centrado na pessoa do Cristo. É preciso prosseguir. Mas para prosseguir, é preciso sair do comodismo. É preciso deixar muitas coisas para trás. A religiosidade, a tradição. É preciso deixar para trás o prestígio. É preciso deixar para trás o passado de pecado. E é preciso olhar para frente. Olhe para frente. Quais são as possibilidades que estão adiante de você hoje? Prossegue para o alvo. Não olha para trás. Porque enquanto você estiver olhando para trás, você vai estar perdendo as oportunidades. Você pode estar perdendo as bênçãos de Deus derramadas na sua vida, porque você está olhando para trás. Paulo diz, eu vou prosseguindo para o alvo, olhando para frente. Tendo a consciência de que eu não estou pronto, tendo a consciência de que eu estou deixando para trás aquilo que ficou para trás e olhando para frente. É assim que o apóstolo Paulo diz que está prosseguindo para o alvo. E o alvo do apóstolo Paulo é conhecer a pessoa do Cristo.
Que Deus nos abençoe. É preciso prosseguir. É preciso prosseguir. Queria encerrar este culto dizendo para você: saia daqui deste encontro com a consciência de que você precisa prosseguir. Sabe essa imagem que está aí na divulgação de uma pessoa escalando uma montanha? É isso que você e eu precisamos fazer. A cada passo que damos para cima, deixamos algo para trás e olhamos para frente. Porque quem escala uma montanha para cima não pode olhar para baixo. Tem que olhar para cima. Tem que olhar para frente. Eu queria encerrar esta live dizendo para você: prossiga. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Foi o texto base que nós usamos para essa reflexão. Que Deus nos abençoe. Amém.